estou novamente com o super quadro e hoje eu vou falar de uma coisa muito especial, né? Eu vou falar sobre a Páscoa. A Páscoa esse ano foi, assim, uma experiência incrível que eu vivi pessoalmente. Esse ano que eu falo 2023, mas o que aconteceu? Eu tive uma vontade muito grande de fazer ovos de Páscoa para toda a minha família e eu quis presenteá-lo. De alguma forma eu estava sentindo que essa Páscoa ia ser diferente e muito especial. E eu fui para um retiro e nesse retiro eu pude ter um entendimento sobre as datas comemorativas, não só do cristianismo, mas eu estudei um pouco do judaísmo, um pouco de cabala também, e aí eu percebi uma correlação que é o que eu quero compartilhar com você agora. Esse é um assunto bastante delicado, tá? Eu vou falar aqui para você que eu não tenho patente, tudo que eu te disser vai ser uma percepção pessoal, tá? Embora existam dados que comprovem, que corroborem isso, mas eu não sou teóloga, eu gosto muito de estudar, mas eu não tenho nenhuma formação nessa área religiosa. Estudei com uma certa profundidade depois que eu voltei de Israel o judaísmo, tenho profundo respeito e admiração, mas eu tenho o cristianismo como uma linha, né? Então Jesus Cristo para mim é o maior mestre que existiu. Enfim, também não está em discussão, você não precisa acreditar em absolutamente nada para assistir esse vídeo e para ver essa correlação de datas e o quão isso é simbólico, significativo e o quanto eu fiquei impressionada. Eu tive assim uma verdadeira catarse. Eu fiquei em choque e achando belíssimo tudo o que acontece no mundo. Eu gosto muito de histórias, né? Eu sou uma contadora de histórias. Eu ouço muitas histórias aqui dentro do consultório. Cada paciente que chega é um universo inteiro, então cada um que chega é um número imenso de histórias que me contam. Então assim, isso faz parte do meu dia a dia. E por que eu tô falando? Porque a história mais bonita que eu já tive acesso, a história mais bonita que eu já li, realmente é a história da humanidade. Então é essa relação que Deus tem com a sua própria criação. Aí você pode falar, mas essa é uma visão romântica, tal. Pode ser, tá? Não descarto esta possibilidade, mas eu venho aqui para expor um entendimento que eu tive. Recentemente também eu entendi a diferença de uma informação, né, de um dado assim, dado é um número solto, uma informação que já seria esse número correlacionado a alguma coisa, um conhecimento, então quando você traz aquilo para algo que você já sabe, né, algo que você já conhece, e o entendimento ele tá acima do conhecimento, então você estuda para ter ali alguns minutos, algumas conexões que vão te trazer um entendimento muito maior. E o que eu compartilho hoje com você foi um entendimento que eu tive sobre a Páscoa, tá? Então eu peço a sua licença para falar sobre esse assunto que é bastante delicado e vamos lá, vamos começar. Eu tô com o meu quadro aqui, por quê? Porque eu vou precisar escrever, eu tenho esta necessidade de escrever, então vou escrever. Então vamos lá. A Páscoa, ela não começou com o cristianismo, tudo bem? Ela começou lá atrás, se chamava Pesach. Então vamos lá, Pesach é uma festa judaica que tem uma duração de 7 dias. Então, o Pesach ele simboliza a saída do povo hebreu do Egito. Então é a libertação, né? Então quando Moisés tira este povo da escravidão e ele passa, né? Então tem aquela questão dos pães sem ser fermentados, os pães ázimos, e tem toda uma belíssima tradição
que o povo judaico vive por 7 dias. Muito bem, depois dessa saída do Egito, o povo ficou 49 dias no deserto, mais um. Isso daqui é chamado a contagem do Homer. Então, você tem uma contagem de 7 vezes 7, então são 7 dias por 7 semanas, que aí dá os 49, mais um, que seria o quê? Que seria o dia do recebimento da Torá. Quando o recebimento da Torá quando ele acontece, é uma outra festa judaica chamada Shavuot ou Shavuot, tá? Então, essa é a cronologia do judaísmo. Então, eu vou aqui, ó, Shavuot. Tá meio feio aqui, mas dá para entender, né? Então, existe uma linha do tempo que acontece entre a saída do povo hebreu, então a saída da escravidão, até chegar nessa libertação. Por quê? Porque a entrega, né, da Torá é o encaminhamento do povo. Então, assim, eu quero que tenha esta conduta. Então, eu escolhi o meu povo e agora eu tenho uma direção para o meu povo. Então, aqui deixa de ser um povo hebreu e passa a ser o povo judeu. Por quê? Porque existem ali os mandamentos e tudo mais. Então, essa é a linha do tempo. Por que eu tô contando isso? Eu tenho, inclusive, a contagem do Homer. Deixa eu pegar aqui os meus cadernos de estudo. Gente, eu vou fazer um parênteses aqui. Eu sei onde tá cada coisa que eu estudei. E eu não quero perder isso nunca, sabia? Então, o que acontece? Eu fui vendo semana por semana, as 7 semanas dos 7 dias. Então, esses 49 dias, eles são o quê? A lapidação. Então, como que você pega um escravo e você vai falar, olha, agora as coisas são assim? Ele precisa passar por uma preparação. Esse é um livro, na verdade, Contando o Homer, tá? Ele tá em inglês. Foi uma recomendação de um rabino. E aqui, por exemplo, ele fala assim, semana 5, o que vai ter na semana 5? Aí ele traz aqui, semana 5 de dia 1, aí semana 5, dia 2, isso desde a semana 1. Isso se chama a lapidação da alma. Então eu pego uma pessoa que vivia a escravidão e eu vou lapidando virtude por virtude, e são 7 virtudes. Então, cada dia da semana eu trabalho uma virtude correlacionada a outra. A gente pode falar disso num outro momento também, eu não quero me estender muito aqui. E eu vou transformando esta pessoa até o momento que ela está apta a receber uma recomendação de, olha, agora a tua conduta é esta, ok? Isso garantiu com que o povo judeu entrasse na Terra Prometida? Não garantiu, porque depois desse período, eles ainda ficaram no deserto, né? Então, aquela geração não adentrou a Terra Prometida, mas isso também é um assunto para um outro momento. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, nessa festa de 7 dias, o que aconteceu? Caifás, ele queria capturar Jesus, certo? E eles estavam exatamente nesta festa de Pessaque, ou seja, o Sinédrio. Que é um Sinédrio? É um lugar onde os sacerdotes e os sumos sacerdotes se reuniam, ok? Então, os julgamentos aconteciam no Sinédrio. E quando Jesus foi pego, o correto seria ele ser julgado no Sinédrio, só que o Sinédrio estava fechado, porque eles estavam na festa de Pessaque, eles estavam fazendo a comemoração deles. Ou seja, Jesus teve que ser julgado na casa de Caifás, algum lugar lá que não era o oficial, entre aspas. E aí ele foi julgado e capturado, e aí eles bateram e tudo mais. Bom, nesse período de 7 dias, judiaram de Jesus, né? Que a gente sabe a história, mataram Jesus.
E aí ele ressuscitou em 3 dias, correto? Então, quando ele ressuscita perto aqui do final do Pessac. Muito bem. Depois de 50 dias, o que a gente tem pelo cristianismo? A gente tem o Pentecostes. Então eu vou escrever aqui o Pentecostes. Pentecostes é o recebimento do Espírito Santo. E eu não sei se você já ouviu falar, quando, né, o foguinho ali na cabeça, então eu recebo o Espírito de Deus. Como que eu percebo esse movimento? E eu vou reforçar aqui, tá bom, gente? Eu não estudei teologia, tudo isso é uma percepção pessoal e eu senti vontade de vir aqui compartilhar com você. Então, existe Deus, Jesus e Espírito Santo, então é a Trindade. Só que assim, Deus, ele não consegue, pela alta vibração, pela energia, Deus onipresente, onipotente, onisciente e tal, mas ele transita nessa dimensão, ele transita na terceira dimensão como Espírito Santo. Então é como se fosse uma forma possível de vida, né, na Terra. Então o Espírito Santo se fez presente pela primeira vez em Pentecostes, né? Até então se fazia ali pontualmente. Por que eu quero falar isso com você? Por que eu tô abrindo uma questão tão pessoal e um entendimento que eu tive com você? Porque eu vejo muita beleza nessa correlação. Uma vez que Deus escolhe o povo, que foi o povo hebreu, hoje, né, nessa dinâmica que a gente tem, qual é o povo escolhido? O povo escolhido é todo mundo que escolhe a Jesus. Então eu não tenho mais um povo específico. Quem chega a mim? Quem chega a mim? Quem escolhe o meu filho? Então não existiria tempo diferente ou tempo mais perfeito para essa passagem, né? Não existia outro momento para Jesus morrer. Isso é tão simbólico porque assim, Deus tira o povo da escravidão agora com o quê? Com o Cordeiro perfeito. Ele tira o povo da escravidão com Jesus, sabe? Porque antes a gente vivia de uma forma e existia salvação para algumas pessoas, mas hoje a salvação é possível para qualquer pessoa que se achegue a Jesus, e eu realmente acredito que Ele é o caminho, a verdade. Então assim, ele poderia morrer em março, abril, maio? Não! A passagem, sabe uma corrida de revezamento que você passa o bastão e o outro continua correndo lado a lado, e aí você passa o bastão e a pessoa continua a jornada e você para. Então é exatamente esse movimento. E aqui, quando ele recomenda, né, a conduta através da Torá, então assim, siga, porque este é o direcionamento. Agora, né, nesses tempos atuais, a gente tem o Espírito Santo. Então quem direciona os nossos passos? O Espírito Santo. Isso é tão simbólico, isso é tão magnífico, isso é tão belo, né? Aqui na clínica eu fiz questão de fazer a inauguração dia 28/5/2023, que era o domingo de Pentecostes. Eu falei assim, a primeira energia daqui vai ser o Espírito Santo, porque eu sou totalmente dependente, né? Eu sou totalmente dependente de Deus, não tenho a menor vergonha de admitir isso, nada, assim, se não tiver aqui, o que eu posso fazer? Sozinha eu não tenho a menor chance, então eu peço todos os dias para que Deus realmente esteja, né, me guiando, me conduzindo, me lapidando, me corrigindo, sabe? Então, essa transição realmente me é muito bonita. Quando eu tive esse entendimento que dessa passagem, né, e dessa transição de datas, os judeus sabem disso, mas eles não divulgam, e foi necessário uma pessoa cristã entender um pouco mais profundamente da cultura para conseguir vir aqui e te falar sobre esta mensagem. Acredito que existam N outras correlações que eu ainda não descobri, mas conforme eu for descobrindo, eu também venho trazendo,
tá? Sempre com muito respeito, como eu falei no início. Eu gosto muito da tradição judaica, eu respeito, eu gostaria de entender cada vez mais profundamente, mas o meu coração, não tem dúvida, meu coração é de Jesus Cristo, então seria um estudo para entendimento e para essas correlações, mas isso, né, não tanto para fazer parte e pertencer e tudo mais. Então eu espero que essa reflexão tenha feito sentido para você. De longe, uma das mais peculiares e uma das mais particulares que eu poderia dizer. Então, espero que tenha feito sentido, espero que você tenha gostado. Eu acho que a Páscoa nunca mais será a mesma para você e espero também que Pentecostes seja uma data bem especial, que a gente quase não comemora, mas a presença do Espírito Santo aqui é essencial, tá bom? Um beijo no seu coração, eu vou ficando por aqui e até a próxima reflexão.